Nós temos, nas últimas 3 semanas, conversado sobre algumas temáticas derivadas dessa conferência que aconteceu na última semana de outubro, na Cidade do Cabo, África do Sul. Conferência também conhecida como Lausanne 3, devido ao fato de ser a terceira conferência realizada pelo Movimento de Lausanne, que na última semana nós conversamos um pouquinho da importância e da relevância desse movimento. Além de alguns temas que eu já tratei com vocês nas últimas 3 semanas, hoje eu queria levantar um último tema. E vai soar estranho para alguns de vocês, mas esse último tema, ao meu ver, ele envolve talvez um dos maiores desafios para a igreja brasileira e para a espiritualidade brasileira. Esse é o desafio de hoje. O desafio de celebrar Jesus em meio à diversidade. Eu disse que poderia soar um tanto quanto estranho para alguns, porque soaria para mim se eu não soubesse exatamente do que eu estaria tratando. Porque quando eu olho o povo brasileiro, a primeira coisa que eu penso é o seguinte: se tem um povo nesse mundo que conhece o que é diversidade, sabe lidar com a diversidade, é o povo brasileiro. Quantas culturas não participaram da formação do que nós chamamos de nação brasileira? Nós temos uma mistura de costumes, de comidas, de hábitos, imensas, vindas das mais variadas influências dos mais variados povos. Ou seja, se existe um povo que deveria saber lidar com diversidade, é o povo brasileiro. E por que a igreja não sabe lidar com isso? Segunda questão, quando a gente vê o verbo celebrar, o povo brasileiro adora festa. O povo brasileiro faz festa em todas as ocasiões. Talvez seja uma das nações que mais feriados tem para ter mais churrasco, né? Vai ter 8 de dezembro, feriado em Campinas. Eu garanto que você já está programando um churrasco, né? O povo brasileiro é festeiro. E se é um povo que faz festa e é um povo que sabe lidar com a diversidade, por que o tema, o desafio de celebrar Jesus em meio à diversidade, é um dos maiores desafios, segundo a minha opinião, para a igreja brasileira e para a espiritualidade brasileira? Porque, infelizmente, a igreja cristã brasileira, ela é altamente dividida. E ela não se divide por questões essenciais, por questões fundamentais. Ela se divide por questões periféricas, por picuinhas, por futilidade. Igrejas se dividem porque as pessoas não gostam do estilo musical, porque não gostam da roupa do pastor, porque não gostam do sermão. Nós não nos dividimos por questões fundamentais. Nós não nos dividimos porque a igreja está se desviando da sã doutrina e da centralidade do evangelho. Agora, por que nós somos tão apegados a picuinhas, a futilidades, somos tão tendentes à ruptura? Eu diria que isso é derivado da nossa cultura, de uma cultura que tem 2 características marcantes nos relacionamentos. A primeira característica é a característica do consumo. Nós não estabelecemos relacionamentos, nós consumimos relacionamentos. A segunda característica é da hipersensibilidade nos relacionamentos. Deixa eu explicar isso para você. Primeiro, falando um pouco do consumismo nos relacionamentos. O consumismo nos conduz a relacionamentos nos quais nós queremos usufruir, mas não queremos nos comprometer. Queremos desfrutar, mas não nos engajar. No máximo, queremos andar juntos ou ficar,
mas enquanto for conveniente. Mais e mais, como brasileiros ocidentais, inseridos nessa sociedade consumista, os nossos relacionamentos estão sendo caracterizados como relacionamentos chiclete. Por que relacionamentos chiclete? A gente mastiga enquanto está doce. Acaba o doce, a gente joga fora. Desculpe, mas muitas vezes é isso que a gente faz nos supostos relacionamentos comerciais. Enquanto tem negócio, a gente se relaciona. Quando não tem mais negócio, a gente joga fora. É isso que muitas vezes a gente faz nas nossas amizades. É isso que muitas vezes está acontecendo nos casamentos. Eu confesso que de vez em quando eu sou pego por uma certa indignação, ouvindo jovens casais tão cedo falando sobre a possibilidade de divórcio. Essa semana mesmo eu conversava com um amigo e dizia do seu problema e estava falando sobre a possibilidade de divórcio. E eu disse, rapaz, e aonde está aquele romance que há 3, 4 anos atrás envolvia vocês? Eu me lembro como que, eu falando para ele, eu me lembro como você criou o cenário para pedir em casamento. Aonde foi parar aquele negócio? Os nossos casamentos estão se tornando parte desse relacionamento chiclete. Enquanto está doce, a gente consome. Acabou o doce, a gente joga fora. E é assim também que algumas pessoas fazem com comunidades cristãs. Elas se engajam enquanto está doce. Quando acabou o doce, troca. A hipersensibilidade, somada ao consumismo, a hipersensibilidade faz com que a gente tenha uma tendência a romper com muita facilidade. Com muita facilidade. Por quê? Porque nós somos hipersensíveis. A gente rompe com um amigo porque ele não telefonou para a gente no dia do aniversário. A gente rompe com uma amizade porque ele falou uma coisa que eu não gostei. Lembra aquela história que eu sempre conto aqui sobre a questão do fundo, né? Que eu acho interessante que as nossas relações hoje são caracterizadas como, eu faço a ilustração de uma conta bancária. Você deposita e deposita numa relação. No primeiro cheque que você tem que sacar, você descobre que você não tem fundo. As pessoas não avaliam a relação pela média dos últimos 10 anos. Avalia a relação pelo último acontecimento. O cara pisou na bola com você na última semana. Mas o que ele fez por você nos últimos 10 anos? Ele não ligou para mim no meu último aniversário. Mas e nos últimos 20 aniversários? Ele não esteve ao meu lado no momento que eu mais precisei, da última vez que eu precisei. E nas últimas 10 vezes que você precisou. Essa hipersensibilidade faz a gente jogar fora relacionamentos importantes, sérios, preciosos. E vai fazendo a gente ficar cercado de relacionamentos supérfluos. Porque gente hipersensível não consegue desenvolver relacionamentos profundos. Por quê? Porque seres humanos falham. E se você aborta sempre que alguém falha com você, você não consegue aprofundar relacionamento nenhum. Assim também é na relação com a igreja. Muitas pessoas acabam rompendo porque não gostam do estilo musical, porque não gostam do horário do culto, porque não gostam do volume da música. Isso é motivo para romper? Mas interessante, quando eu estava lá na África do Sul, naquele evento em Cidade do Cabo, eu pude observar alguns outros irmãos e irmãs que vivem uma realidade muito diferente da nossa. Muitos deles vivem em igrejas ou em países onde menos de 1% da população é cristã. Outros vivem em países onde nem é permitido
se fazer uma reunião com cristãos dessa forma aqui. Então, eu observando aqueles irmãos e irmãs, eu notei como eles lidam com os relacionamentos de uma maneira muito mais intensa. Porque eles não podem ter o capricho de dizer, não vou me relacionar com aquele grupo, porque eu não vou com a cara daquele irmão. É irmão, mas não vou com a cara dele. Quando você vive num país onde menos de 1% da população é cristã, ou o cristianismo é perseguido, você não pode ter o luxo de encontrar com o irmão e avaliar se você vai ou não com a cara dele. É aquele que você tem. E eles abraçam, eles se engajam, eles trocam relacionamentos. Eu acho que para aqueles irmãos e irmãs que estavam lá, que vivem em situações muito diferentes, se eles pudessem passar um final de semana aqui com a gente, participando dos nossos cultos, eu garanto para vocês que não ia ser assunto deles se a música estava alta ou se estava baixa, se o microfone funcionou ou deixou de funcionar, se o sermão foi curto ou se foi longo, se o ar-condicionado estava muito frio ou se o ambiente estava muito quente, porque para eles é tão valioso esse momento de unidade, de expressão de fé, que eles não têm tempo nem possibilidade de se perder em picuinhas. E eu diria que na espiritualidade brasileira, a dificuldade de nós celebrarmos a essência da fé, a salvação em Cristo, no meio de adversidade, ou no meio de diversidade, no meio da diferença, é porque nós temos tanta liberdade, que nós colocamos os nossos olhos nas diferenças e não no essencial. Dá uma olhada nesse vídeo, ele fala um pouquinho de como naquela conferência ficava claro que essas pessoas que vivem em países complexos colocavam seus olhos no essencial e veja a diferença que isso gerava. Um dos pontos altos do terceiro Congresso de Evangelização Mundial foi a oportunidade de vermos representantes de aproximadamente 200 nações unidos pela compreensão da obra e da mensagem de Jesus Cristo. O que tem sido impossível para muitas organizações internacionais se tornou possível em Jesus. Dentre os delegados dessas nações, podíamos encontrar croatas ao lado de sérvios, judeus ao lado de palestinos, iraquianos ao lado de americanos, entre outras inúmeras manifestações da unidade que somente o Evangelho de Jesus pode promover. Ao observarmos o plenário ou os corredores do Congresso, facilmente podíamos perceber quão diferentes eram os hábitos e a cultura de cada um. Da língua falada às vestimentas, do estilo musical às manifestações no meio de culto, da realidade socioeconômica às histórias de sofrimento e perseguição. Mas uma coisa era comum a todos: a profunda consciência de que absolutamente todos nós, independente de raça ou nação, estávamos longe de Deus, e que Ele, pela sua imensa e maravilhosa graça, nos reconciliou consigo mesmo, através da obra de Jesus. A compreensão da obra e da mensagem de Jesus dissipa inimizades. A aceitação do perdão e da reconciliação com Deus nos convida à reaproximação daqueles que considerávamos inimigos. A consciência de que todos nós fomos aceitos exclusivamente por causa da graça nos torna mais humildes diante dos outros. E a descoberta de que participamos da mesma família faz com que nossas diferenças sejam minimizadas. E o grande tesouro que temos em comum, a salvação em Jesus, possa ser celebrado. Deixa eu destacar algumas frases dessa narrativa para você refletir um pouquinho sobre elas. A primeira delas: a compreensão da obra e da mensagem de Jesus dissipa inimizade. Essa é uma verdade.
E eu me lembro que quando eu ainda pastoreava uma comunidade cristã em São Paulo, no bairro de Pirituba, eu conheci duas pessoas que ilustram bem para mim a verdade dessa afirmação. Um deles se chamava Zé Nunes. O Zé Nunes, ele era técnico de futebol num time de várzea do bairro de Pirituba. Ele vivia nos campos, na beira do gramado. O campo de várzea não tem gramado, né? Mas na beira do campo, gritando, brigando, baixinho, invocado, como todo baixinho, muito invocado. A outra pessoa, o nome dele era Edson. O Edson, ele não gostava muito de futebol, mas o campo de várzea ficava na frente da casa dele. E ele constantemente via os pegas, via as brigas, e o Zé Nunes estava sempre envolvido nas brigas. E o Edson, olhando aquela situação, pensava assim: um dia eu ainda perco a paciência e pego esse baixinho, né? Eu não vou com a cara desse sujeito. Mas o que aconteceu? O Zé Nunes, um dia, compreendeu a mensagem, a obra de Jesus, se rendeu ao amor de Jesus, se tornou membro de uma comunidade cristã, como alguns fizeram hoje aqui, cresceu na caminhada cristã e se tornou presbítero daquela comunidade. O que aconteceu com o Edson? Um dia o Edson compreendeu a mensagem de Cristo e se rendeu ao amor de Cristo. E ele se tornou membro de uma comunidade cristã, a mesma do Zé Nunes. E ele cresceu na fé e se tornou diácono daquela comunidade. E sabe qual foi o efeito disso? Zé Nunes e Edson se tornaram amigos, como as pessoas costumam dizer, unha e carne. Unha e carne. Era até irritante ver o quanto tempo aqueles dois passavam juntos. As famílias brincavam com o fato de que eles não dormiam sem antes ligar um para o outro para desejar boa noite. Sabe por quê? A compreensão da obra e da mensagem de Jesus dissipa inimizades. Esse é o centro da mensagem de hoje. Quando duas pessoas que possuem inimizades, que possuem ofensas, que possuem diferenças, que possuem pontos de vistas discordantes, compreendem a mensagem, a obra de Cristo e se aproximam na cruz, quando elas estão debaixo da sombra da cruz, elas são surpreendidas com o fato de que as inimizades são dissipadas. Se você carrega no seu coração inimizades, amarguras, rancores, especialmente com pessoas que também estão diante da cruz ou debaixo da sombra da cruz como você, eu queria dizer para você hoje, de duas uma: ou você pensa que compreendeu a mensagem da cruz, mas não compreendeu, ou você ainda não se aproximou o suficiente da cruz. Uma segunda frase dessa narrativa: a aceitação do perdão e da reconciliação com Deus nos convida à reaproximação daqueles que considerávamos inimigos. Inimigos, quando se aproximam da cruz, são surpreendentemente feitos amigos. Alguns anos atrás, eu conheci um sujeito que hoje ele é professor aposentado da Universidade Federal de Brasília, mas na década de 60 e 70, esse sujeito foi militante de esquerda, ele foi perseguido, ele foi preso pelo doicode, ele foi torturado, e mais tarde ele compreendeu a mensagem da cruz, ele se rendeu ao amor de Cristo, ele ingressou numa comunidade cristã, ele cresceu e se tornou presbítero dessa comunidade. A questão é que no mesmo corpo de presbíteros, existia um outro sujeito com uma história bem diferente. Aquele sujeito, a vida inteira ele foi militar. Nos anos 60 e 70, ele foi integrante do Serviço Nacional de Informação. Ele trabalhou para o doicode.
Ele prendeu militantes de esquerda. Ele torturou militantes de esquerda. Mas ele compreendeu a mensagem da cruz. Ele se rendeu ao amor de Jesus. Ele ingressou numa igreja. Ele cresceu e se tornou presbítero dessa igreja, junto com aquele que um dia havia sido torturado e preso pela mesma organização que aquele outro trabalhava. Inimigos que foram feitos amigos por causa da cruz. Um dos momentos mais emocionantes do congresso foi quando no palco subiram uma mulher palestina e um homem judeu. Uma palestina e um judeu. Para falar, sabe do quê? Não das diferenças. Eles não subiram para falar das desavenças. Eles subiram para falar de um ponto que os une: o amor de Deus, a graça de Deus que os alcançou e fez com que eles se tornassem irmãos da mesma família. O que é impossível, ou tem sido impossível para muitas organizações internacionais promover, o Evangelho tem promovido. Tem promovido em questões políticas no mundo afora. A questão é, o Evangelho não promove a paz só entre pessoas que estão envolvidas com tensões como as tensões do Oriente Médio. O Evangelho promove a paz em pessoas como eu e você, que carregam no coração diferenças, desavenças, inimizades contra pessoas. Uma outra frase: a consciência de que todos nós fomos aceitos exclusivamente por causa da graça nos torna mais humildes. E essa é uma verdade. Mas eu queria, por favor, presta atenção que eu vou salientar uma coisa muito importante que constantemente eu tenho que voltar nesse negócio. O que está escrito nessa frase é completamente diferente de tudo quanto muitos de nós aprendemos durante anos dentro de uma igreja. Anos dentro de uma igreja. Por quê? Porque religiosos não conhecem humildade. Religiosos, pessoas religiosas, via de regra, são pessoas orgulhosas, são pessoas arrogantes. Sabe por quê? Porque o religioso, ele começa a procurar viver um padrão moral acima das outras pessoas, um padrão ético acima das outras pessoas. O religioso procura ter uma família acertadinha, o religioso de domingo está na igreja, o religioso começa a assumir cargos na igreja, o religioso dá dízimos e ofertas à igreja, e gradativamente o religioso começa a confiar não na graça de Deus, mas na sua performance. Gradativamente o religioso começa a confiar de que Deus o ama e Deus o aceita pelo que ele faz e não pela graça. E a graça faz de nós pessoas humildes. Porque a graça nos convence de que absolutamente nenhum de nós estamos aqui porque Deus olhou e falou assim: esse aí é mais bonitinho do que os outros, vou escolher. Esse aí é melhorzinho do que os outros, eu quero no meu povo. Esse aí, esse cara está acima da média, eu quero esse cara. Não! Nós estamos aqui porque a graça de Deus nos alcançou. Não existe mérito nosso. O mérito é de Cristo na cruz. E quando nós somos convencidos de que nós estamos aqui pela graça, nós nos tornamos mais humildes para com aqueles que nos ofenderam, para com aqueles que nós discordamos, para com aqueles que nós temos inimizade. Jesus ilustrou bem isso numa história que ele conta uma vez, numa parábola, que ele diz que um sujeito tinha uma dívida impagável. E esse sujeito foi chamado diante do rei, a quem ele devia todo aquele montante impagável. E aquele sujeito pensou: agora é o fim da minha vida, agora o rei vai contabilizar minha dívida e vai me mandar matar, porque eu não tenho como pagar. E de fato o rei contabilizou
a dívida dele, e tudo indicava que ele ia ser condenado à morte, mas ele foi surpreendido com uma notícia. O rei disse assim: olha, eu te perdoo. Eu imagino aquele sujeito diante do rei. Como assim? O rei diz: não tem como assim. Eu te perdoo. Se eu fosse o cara, dizer: mas o que eu fiz? O rei diria: não fez nada. Mas eu decidi te perdoar. Eu perguntaria: e aí, o que você está querendo com isso? O rei diria: nada. Eu estou te perdoando. É graça. Graça. Pura graça. E esse sujeito saiu do tribunal. E eu imagino que esse sujeito saiu assim do tribunal nas nuvens, conversando com um passarinho, feliz da vida. E aí quando ele chega na esquina, ele dobra a esquina, ele topa com um sujeito que deve a ele uma quantia insignificante. Como diz por aí, uma merreca. E sabe o que ele faz? Ele pega o sujeito pelo colarinho, que bom que eu te encontrei aqui, ô safado, sem vergonha, vem aqui, chama um policial e diz: olha, esse sujeito está me devendo, e manda o policial prender o sujeito para pagar a dívida que o cara tem para com ele. O rei, quando fica sabendo disso, manda chamar o cara de volta. E eu imagino que o rei mandou chamar pelo seguinte: esse cara não compreendeu a graça. Porque a graça não produz pessoas intolerantes. O que produz pessoas intolerantes é a lei. O que produz pessoas intolerantes é a sede por justiça. Gente que quer fazer muita justiça, via de regra, conhece pouco da graça. Mas quem conhece a graça, aprende a dar uma nova chance a quem falhou. Quem conhece a graça, perdoa mais fácil. Quem conhece a graça, lida com o diferente de uma maneira mais amorosa e graciosa. E uma última frase dessa narrativa. Diz assim: a descoberta de que participamos da mesma família faz com que nossas diferenças sejam minimizadas e o grande tesouro que temos em comum, a salvação em Jesus, seja celebrado. Porque, na verdade, nós deveríamos nos encontrar semana após semana aqui, tendo como foco central a lembrança de que eu e você estávamos longe de Deus. Eu e você, apesar de Deus ser amoroso e gracioso, tínhamos voltado as nossas costas para Ele. Eu e você tínhamos uma dívida impagável, mas sabe o que Deus fez? Deus entrou na história na pessoa de Jesus, morreu naquela cruz por mim e por você, e agora nós fazemos parte da família de Deus, nós somos chamados de filhos de Deus e chamamos Deus de Pai. E é interessante, eu tenho só 3 filhos. E os 3 são diferentes. E os 3 são profundamente amados por mim. Imagina Deus. Deus tem milhares e milhares e milhares de filhos. E todos eles são diferentes. E todos eles são profundamente amados por Deus. Mas a dificuldade nossa como filhos é que muitas vezes a gente se junta não para celebrar o amor de Deus, mas para ficar medindo as nossas diferenças. Ficar colocando os olhos no que nos distingue. Olha só, o apóstolo Paulo diz assim em Efésios capítulo 2, verso 14. Pois ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Presta atenção nesse negócio de ambos fez um. Levanta uma pergunta aí na sua mente. Que história é essa? De ambos fez um. Já respondo. Verso 15. Anulando em seu corpo
a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, porque a lei dos mandamentos expressa em ordenanças torna homens e mulheres seres legalistas, pessoas que estão buscando a autojustiça e começam a se relacionar com os outros, impondo justiça. Jesus cumpriu toda a lei no seu corpo e morreu para que a lei fosse cumprida. E ponto final. Não existe mais agora a cobrança da lei. O que existe agora é o convite da graça. Continuando, o objetivo dele, Jesus, era criar em si mesmo, dos dois, anota aí na sua mente, que negócio é esse de dois? Dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E reconciliar com Deus, os dois, outra vez, em um corpo, por meio da cruz. A cruz une os diferentes. A cruz une palestinos e judeus. A cruz une sérvios e croatas. A cruz une americanos e iraquianos. A cruz une brasileiros e argentinos. A cruz une palmeirenses e corintianos. Mesmo quando a gente entrega o jogo para o Corinthians não ser campeão. A cruz une. A cruz une jovens que gostam de música alta e rock e pessoas idosas que gostam de música clássica baixinha, som ambiente, de consultório médico. A cruz une pobres e ricos. A cruz une brancos e negros. Se não tem unido, ou é porque nós não compreendemos a cruz, ou porque nós não nos aproximamos o suficiente da cruz. Continuando. Por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele destruiu os muros da inimizade. Ele destruiu os muros do rancor, da amargura. Verso 17. Ele veio e anunciou paz. E o verbo aqui anunciou não é sinônimo de informou. O verbo anunciou aqui está mais para decretou do que para informou. Quando Jesus morre naquela cruz, ele decreta paz àqueles que se aproximam da cruz. Paz na relação entre eles e Deus. Paz na relação entre eles e o seu semelhante que também se aproxima da cruz. Verso 18. Pois por meio dele, Jesus, tanto nós como vocês, levanta a pergunta aí, que história é essa de dois em um, de ambos em um, de nós e vocês? Ele termina, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Deixa eu rapidamente só introduzir para você o contexto cultural histórico desse texto, que daí fica bem mais fácil você compreender todos os detalhes dele. É como assim, quando você entende o contexto cultural, é como acender uma luz no quarto e você passa a enxergar todas as coisas. O que Paulo está falando aqui, Paulo está escrevendo à igreja, aos cristãos que se encontravam na cidade de Éfeso, e a igreja do primeiro século vive uma grande tensão. Uma tensão entre judeus e gentios. E essa tensão não começa com Cristo, essa tensão vem muito antes de Cristo. Se você voltar 2000 anos na história, 2000 anos antes de Cristo, Deus escolhe um indivíduo chamado Abraão e diz que vai fazer dele uma grande descendência e que vai abençoar essa descendência e que essa descendência vai ser uma bênção para todas as nações do mundo. Ok?
de Abraão vem um povo chamado Israel. Por que Deus escolhe Abraão? Graça. Graça. E o que Deus diz a Abraão? Que os descendentes dele seriam bênção a todas as demais nações da terra. O grande problema é que os descendentes de Abraão, na medida em que a história rola, eles vão construindo uma teologia disfuncional. Deixa eu explicar isso. Eles começam a interpretar que Deus os escolheu, por isso Deus vai abençoá-los em detrimento dos outros povos da terra. Então, o povo de Israel começa a achar que Deus não os escolheu para serem canais de bênção aos demais povos, mas Deus os escolheu para abençoá-los em detrimento dos demais povos. Está aí a arrogância, está aí o orgulho, está aí a disfunção teológica que assalta muitas das nossas igrejas na atualidade ainda e muitos cristãos. Gente que acha que porque ele é cristão, Deus vai abençoá-lo na concorrência pública em detrimento dos outros. Ele acha que Deus vai abençoá-lo no concurso público em detrimento dos outros. Deus vai abençoá-lo no vestibular em detrimento dos outros. Nós não fomos escolhidos e chamados por Deus para sermos abençoados em detrimento dos outros. Nós fomos chamados e escolhidos por Deus para sermos canal de bênção àqueles que nos cercam. O que Deus fez em nós, não fez de nós simplesmente pessoas privilegiadas, ponto. Fez de nós pessoas privilegiadas. Deus nos chamou, nos amou e nos acolheu. Agora, fez de nós pessoas responsáveis, porque Ele diz, agora eu quero que você seja canal de bênção para aqueles que te cercam. Esse é o ponto. Agora, quando Jesus entra na história, morre naquela cruz, a pergunta que emerge é, Jesus fez isso pelos judeus ou fez por todos? Os judeus, com a sua disfunção teológica, ousam dizer que o evangelho era só para eles. Só que sabe o que começa a acontecer na igreja do primeiro século? Os não-judeus, os gentios, começam a se converter. E os cristãos judeus começam a ficar desesperados. Peraí, o evangelho não é para vocês. Mas os caras começam a se converter. E vai chegando notícia em Jerusalém que em Samaria a gente se converteu, que em Antioquia a gente se converteu. E os primeiros cristãos judeus começam a ficar desesperados. Que história é essa na nossa agenda? O evangelho não é para gentio, mas na agenda de Deus é. Na nossa agenda, a gente gostaria que Deus chamasse para o evangelho só gente como a gente. Não é? Só gente que tem mais ou menos o mesmo padrão que o nosso. Que gosta das mesmas coisas que a gente gosta. Que tem mais ou menos uma formação como a nossa. Mas a agenda de Deus não é essa. Deus começa a chamar para o evangelho gente diferente da gente. Gente que pensa de maneira diferente, gente que age de maneira diferente. E é isso que assusta a igreja do primeiro século. Olha então, agora você vai entender o que Paulo está dizendo no verso 14. Pois ele, Jesus, é a nossa paz, nossa, primeira pessoa do plural, nossa, de judeus e de gentios. É a nossa paz, palmeirenses e corintianos, brasileiros e argentinos, palestinos e judeus. Gente que votou no Serra, e gente que votou na Dilma, e gente que votou na Marina. Jesus é a nossa paz, ponto. E a obra que Jesus fez por nós é imensamente maior do que as nossas preferências. A obra que Jesus fez por nós é imensamente maior do que as nossas ideologias. A obra que Jesus está fazendo em nós é imensamente melhor do que as nossas preferências. Nós não podemos deixar que as nossas preferências comecem a nos separar e a construir muros de inimizade
com aqueles que também são alvo do amor de Deus, porque a obra de Jesus é imensamente maior do que as nossas ideologias, do que as nossas preferências, do que os nossos hábitos, do que os nossos costumes. É isso que Paulo está falando. E quando Paulo fala da paz em Cristo, ele chama atenção nesse verso para duas implicações nos nossos relacionamentos horizontais, interpessoais. O primeiro, Paulo diz, Jesus destruiu a barreira. Ele destruiu o muro da inimizade. Eu posso entender quando pessoas que não conhecem e não compreendem o que aconteceu na cruz, dizem assim acerca do seu casamento, não tem mais jeito. Ao longo dos anos nós fomos construindo um muro que nos separa. Eu posso entender, até posso entender, quando você me diz assim, olha, eu tenho um amigo que ele não compreende o Evangelho, ou eu tenho um sócio que está distante de Deus, e a nossa relação não dá mais, porque os hábitos dele, os costumes dele, os princípios dele foram construídos um muro e hoje nos separa. Agora, eu não posso entender quando um casal que se aproxima da cruz ainda fala de muro que o separa. Eu não posso entender dois amigos que se aproximam da cruz ainda ter entre eles um muro que os separa. De duas uma. Ou eles não compreenderam ainda a profundidade da mensagem da cruz. Ou eles pensam ter se aproximado da cruz, mas ainda não se aproximaram o suficiente para descobrirem o poder da cruz que destrói barreira e derruba muros de inimizade. A segunda implicação, o qual de ambos fez um, de judeus e gentios, de palestinos e judeus, de croatas e sérvios, de brasileiros e argentinos. Fez um. Ricos e pobres, brancos e negros. Aí eu consigo entender o restante do texto de uma maneira muito mais fácil. Verso 15. O objetivo dele, de Jesus, era o quê? Criar em si mesmo, dos dois, um novo homem. Dos dois, judeus e gentios, um novo homem. O objetivo de Jesus continua sendo o mesmo. O objetivo de Jesus continua sendo o mesmo. Criar de duas pessoas separadas uma nova união. De um casamento sem esperança, uma nova relação. De uma amizade prejudicada por uma amargura que foi crescendo, e as pessoas foram irresponsáveis para com ela. Jesus quer criar um novo tempo. Porque quando a gente se aproxima da cruz, a cruz tem o poder de destruir inimizades e derrubar muros, e nós temos que crer nisso. É isso que o apóstolo Paulo diz. Verso 16, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo. E aqui eu vejo uma outra verdade interessante, porque muitas vezes, quando cristãos, quando um casal cristão diz, não tem mais jeito, via de regra, 99% dos casos, ou os dois estão longe de Deus, ou um dos dois está desconectado de Deus, e é por isso que não dá jeito. Porque se os dois decidem se aproximar da cruz, tem jeito. Se os dois se aproximam da cruz, não existe como não experimentar o poder reconciliador da cruz. Amigos que são cristãos, que se dividem,
igrejas que se separam. Eu acho que não tem mais jeito quando os dois lados, ou um dos lados, se afastou da cruz. Mas quando os dois decidem se aproximar da cruz, tem jeito. Tem jeito. Porque a cruz é esse poder que nos reconcilia com Deus e nos reconcilia uns com os outros. Olha o verso 16. E reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz. Por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Verso 17. Ele veio e anunciou e decretou a paz a vocês que estavam longe. E aqui Paulo está falando aos gentios. E a paz a vocês que estavam perto. Ele está falando dos judeus. Mas perceba, não é mais uma questão de quem chegou primeiro. Não é mais uma questão de quem era mais religioso. Não é mais uma questão de quem teve escola dominical na infância e quem chegou no evangelho quando adulto. Não existe mais essa questão. Deus anunciou a paz tanto àqueles que estavam longe como àqueles que estavam perto. Ambos são convidados agora a viverem o poder da reconciliação que a cruz de Cristo pode promover. E Paulo termina com o verso 18. Pois por meio dele, Jesus, tanto nós, e Paulo está falando dos judeus, como vocês, gentios, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Pois por meio de Jesus, tanto você, como a pessoa que pensa diferente de você, tem acesso ao Pai pelo Espírito. Pois por meio de Jesus, tanto você, como sua esposa ou marido, tem acesso ao Pai pelo Espírito. Logo, não existe o porquê nós não experimentarmos o poder da reconciliação nos relacionamentos, se nós nos aproximamos da cruz. A cruz ensina a igreja a celebrar a salvação e a conviver com a diversidade. Porque o que nos separa é imensamente menor do que o que nos une. A cruz, a salvação, o amor de Deus. Abre mão dessas picuinhas, essas amarguras fúteis que te separam de irmãos e irmãs que foram salvos pelo mesmo sangue que você foi. Abra o seu coração para experimentar o poder da cruz, que dissipe inimizades. Diante da cruz, deixe aos pés da cruz aquele maldito caderninho que você costuma anotar o nome das pessoas com quem você decidiu que você não vai dar mais chance. Deixa aos pés da cruz. Deixa aos pés da cruz aquele caderninho que você anota as pisadas de bola que a pessoa deu com você. A gente fica anotando na mente quando as pessoas pisam na bola com a gente, para elas não terem chance de serem perdoadas, porque se você esquecer, você perdoa. Então a gente fica procurando anotar o que a pessoa fez e relembrar diariamente o que ela fez, porque a gente não pode esquecer. Se a gente esquecer, a gente acaba perdoando. Que tal você deixar esse caderno na cruz? Porque a cruz dissipa inimizades. A cruz dissipa diferenças. E a cruz nos une numa única verdade. Nenhum de nós fomos chamados por Deus por mérito.
Todos nós aqui somos um bando de pessoas que fomos escolhidos pela graça. Nós somos agraciados. Assim, eu termino convidando você a orar e a pensar sobre algumas perguntas. A primeira delas: a compreensão da obra e da mensagem de Jesus tem dissipado as inimizades em sua vida? Inimizades geram amargura. E a palavra de Deus diz que a amargura é como câncer. O câncer vai se espalhando pelo corpo silenciosamente. Por isso, lide com seriedade com a inimizade. Compreenda a obra e a mensagem de Jesus e deixe a cruz dissipar as inimizades. Segundo, a aceitação do perdão e da reconciliação com Deus tem reaproximado você de seus inimigos. Vocês que têm se rendido ao amor de Deus ao longo desse ano, vocês que compreenderam a mensagem da cruz ao longo desse ano, nós nos aproximamos do Natal. Boa oportunidade de você criar uma situação para mandar um cartão, mandar um bilhete com alguém que a inimizade tem sabotado a relação ao longo dos anos. Diga para ele o que Deus tem feito na sua vida. Diga para ele que você gostaria de viver um novo tempo. Por que não? Por que não? A consciência de que fomos aceitos exclusivamente pela graça tem feito de você alguém mais humilde. E por último, saber que fazemos parte da mesma família tem contribuído para minimizarmos as diferenças e celebrarmos o tesouro que temos em comum. Se nós vivêssemos num contexto de perseguição religiosa, eu garanto para você que muitas das diferenças que separam cristãos e igrejas seriam aniquiladas rapidamente.